Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que está em curso. Terminou agora no Maracanã, Vasco da Gama 1, Fluminense também 1. Com isso, o Fluminense está mais uma vez na final do Campeonato Carioca. Fluminense, se não estiver enganado, dos últimos 8, é a sexta ou sétima vez que o Fluminense vai à final. E dessas, todas, se eu não estiver enganado, foram contra o Flamengo, né? Então, a tendência é que a gente tenha mais um Fla-Flu na final, porque do outro lado, o Flamengo já ganhou a primeira partida do Madureira de 3-0, vai jogar na segunda-feira com essa vantagem 3-0. Apesar do Flamengo estar vivendo um momento muito conturbado, muito bagunçado, mas cara, se o Madureira tirar essa vantagem de 3-0, o Flamengo tem que fechar as portas e só voltar em 2027, né? Porque acho que não vai acontecer. Mas futebol pode acontecer tudo, mas a tendência é que a gente tenha Fla-Flu na final, um jogo único no próximo domingo. Mas nesta semifinal, no primeiro jogo, o Fluminense já tinha vencido o Vasco por 1-0 e jogava por um empate. Foram para decidir. Na minha opinião, daria o Fluminense. O Fluminense, para mim, era o favorito para estar na final, como aconteceu. Porém, o enredo que levou o Fluminense à final é que eu, sinceramente, não esperava. Eu esperava um domínio do Fluminense, o que não aconteceu. O que não aconteceu e a gente vai falar aqui. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, que está triste. E aí, o torcedor do Vasco tem que exaltar o time. O time do Vasco é limitado. Ponto. Mas tem que exaltar o que o time do Vasco fez em campo hoje, tá? Tem que olhar para esse garoto Andrés Gomes que o Vasco trouxe, a revolta que ele ficou com a eliminação do Vasco. A revolta que ele ficou é típico de jogador que doa o sangue, que veste a camisa. É isso que o Vasco precisa de jogadores igual esse Andrés Gomes. A gente viu ali o Thiago Mendes também, que subiu muito de produção, né? Ali no meio de campo, também triste, cabisbaixo. E aí, óbvio que não é isso que eles estão pensando, meu amigo torcedor vascaíno. Não é isso que eles estão pensando, que o time está pensando, a torcida está pensando. Mas essa é a minha opinião. E aí eu não estou querendo esculachar o Vasco. Não é isso. Mas, na minha opinião, o único título que o Vasco teria chance de ganhar em 2026 é o Campeonato Carioca. Eu não vejo o Vasco com chance. Tudo bem, chegou à final ano passado. Vou repetir o que eu vou falar, e aqui eu não estou sacaneando o time do Vasco, estou sendo honesto. O time do Vasco ter chegado à final da Copa do Brasil do ano passado, ter passado por Botafogo, por Fluminense, irmão, foi um milagre. Vamos ser sinceros. Foi um milagre. A própria torcida do Vasco sabe que foi um milagre. Sinceramente, não acho que vai acontecer de novo esse milagre na Copa do Brasil. Então, dificilmente vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Acho que é impossível ganhar o Campeonato Brasileiro. A não ser que entre um dinheiro aí, o, a Crefisa, né, o filho lá do dono da Crefisa, compre o Vasco da Gama, chegue com um caminhão de dinheiro, igual o do Cruzeiro fez, igual o Dextor fez, chega um caminhão de dinheiro no meio do ano, quando vai ter a parada, remonte um time, compre 8, 9 jogadores que cheguem para ser titular, aí, quem sabe? Se isso não acontecer, acho difícil. Então, talvez a tristeza maior, porque que, na minha opinião, seria o único campeonato que o Vasco conseguiria levantar um troféu em 2026. Sei que vou receber críticas, mas essa é a minha visão. Então, para a gente falar, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Vasco, do Fluminense, que está feliz de orelha a orelha pela classificação, não pelo jogo. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Roda com uma Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal e não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. É simples. Depois que você curtir, vai abrir um aba escrito Hypar, você vai lá e clica, você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara.
Fazer um cômputo geral. No jogo, o Vasco foi melhor do que o Fluminense. O Fluminense que jogou essa segunda partida contra o Vasco da Gama, irmão, foi um Fluminense bem diferente do que a gente está acostumado a ver o Fluminense nesse início do ano. Tá? Foi uma partida, talvez tenha sido a partida mais fraca do Fluminense em 2026. Tá? O Fluminense não conseguiu jogar, o meio de campo não conseguiu jogar. Um determinado momento o Fluminense estava muito nervoso. Se reclamação ganhasse jogo, o Fluminense tinha goleado o Vasco. O Fluminense estava reclamando de tudo. O René foi horrível e só estava reclamando. E aí eu vou falar de René. Começa o jogo, logo no início do jogo, o Fluminense tem um pênalti. Pênalti bobo, né? O zagueiro lá do Vasco deu mole, meio infantil. O René vai para bater o pênalti. E aí o René dá uma entrevista depois, dizendo que só perde quem bate. Concordo. Agora, quando foi que o René bateu o pênalti do jeito que ele fez? Eu nunca vi, você nunca viu o René bater pênalti daquele jeito. Para bater pênalti daquele jeito que o René foi, tem que ter uma habilidade que o René nem sonha ter. Para fazer aquilo dessa corridinha, de chegar em cima da bola, virar para um lado ou para o outro pé, o René nem sonha. O René vai ter que nascer umas 3 vezes para ter essa habilidade. O René é muito esforçado, mas é caneludo. É caneleiro. Todo mundo sabe disso. Quando jogou no Flamengo, bom jogador. Mas habilidade, irmão, esquece. A habilidade dele, o nível de combustível dele de habilidade é fraco. Então ele quis inventar. Essa é a verdade. Ele quis inventar. Porra. Até para inventar tem que ter um mínimo de habilidade, o que o René não tem. Tá? Ah, ele já fez alguns golaços, meteu um golaço assim. Tá, cara, isso acontece com qualquer um. O Vasco da Gama mesmo teve um jogador chamado Cocada, que fez um gol na vida, que foi contra o Flamengo, foi até um título do Vasco. Depois ninguém nunca mais escutou falar do Cocada. Igual o Flamengo teve o Mujica. Porra, e o Fluminense teve outro. Irmão, acontece. Acontece. Então, o Fluminense teve a chance de abrir o placar com 1 a 0, aí ia ficar com 2. O Vasco ia ter que correr muito atrás, ia ser muito complicado pro Vasco. Mas o René me perde o pênalti. E aí o Fluminense sente. O jogo já estava amarrado e o Fluminense sente mais. O Vasco cresce, anula o Fluminense não consegue jogar. O Acosta não toca na bola. O Kennedy não vê a cor da bola, porque a bola também não chegava. O Serna, que joga pela ponta, também não estava fazendo absolutamente nada. E o Vasco foi crescendo, dominando o jogo, controlando o jogo e acaba fazendo 1 a 0 no final do primeiro tempo, de cabeça com o zagueiro. Merecido. Vai para o segundo tempo, o Vasco volta melhor que o Fluminense ainda. Mais organizado, o Fluminense não conseguindo, dando chutão toda hora, não conseguia criar nada no meio de campo. O treinador do Fluminense não trocava. O Fluminense dando espanado, o Fluminense errando pra cacete. Por muito pouco, o Vasco não tem um contra-ataque que poderia ter feito segundo. Se o zagueiro do Fluminense não joga o braço para parar, talvez o atacante do Vasco tomasse a frente e entraria cara a cara com o goleiro. O fato de entrar cara a cara com o goleiro hoje não quer dizer que é gol, né? Porque os nossos atacantes, todos, eu estou falando do Brasil inteiro, os nossos atacantes, quando chega cara a cara com o goleiro, você vai tirar hoje uns 2 ou 3 jogadores que sabem o que vão fazer quando estão cara a cara com o goleiro. O restante não tem a menor ideia. O restante dos atacantes do Brasil, quando fica cara a cara com o goleiro, bate um cagaço monstruoso, todo mundo erra. Então você vai tirar aí uns 2 ou 3 que vão saber fazer cabana. Antigamente não, a gente tinha Ronaldo, Romário, Careca, Adriano. Tinha um monte de jogador que quando ficava cara a cara com o goleiro, uma beleza, né? O goleiro já ficava apavorado que não sabia se os caras iam para um lado ou para o outro. Agora não, os caras não sabem nem o que faz com a bola. Então, isso não quer dizer que seria gol, mas é uma possibilidade. Ainda teve um pênalti a favor do Vasco, que o Vasco poderia abrir 2 a 0. Aí o Fluminense ia ter que fazer pelo menos um para levar para os pênaltis. E aí aparece o Fábio. Não acho que o Brenner bateu tão mal assim. Não bateu tão mal o pênalti igual o René. Mas do outro lado tem o Fábio com 45 anos, muita experiência, já pegou mais de 40 pênaltis. Então, irmão, você tem que bater forte, no alto, para um goleiro desse não pegar. Não acho que ele bateu tão mal, mas o Fábio ali pegou, continuou 1 a 0
E aí o Vasco sentiu. O Vasco sente o gol perdido, o pênalti perdido. O Fluminense cresce. E aí tem um pênalti a favor do Fluminense. Um pênalti muito parecido com o que foi no início do jogo a favor do Fluminense. Aí o Ganso vai lá, pega com categoria, para bater virando o pé, escolhendo o canto, tem que ter categoria. Nisso aí o Ganso tem muito. Foi lá, empatou o jogo em 1-1. E aí depois o Vasco já não conseguiu mais jogar, já estava cansado. E o Fluminense conseguiu segurar o resultado, já estava bem no finalzinho. Terminou o jogo 1-1, o Fluminense classificado. Se classifica, na minha opinião, o melhor time, tá? Mas no jogo, nesse jogo que foi 1-1, na minha opinião, o Vasco foi melhor do que o Fluminense. O Fluminense não conseguiu jogar. O Fluminense não conseguiu. Se o time do Fluminense pegasse um time mais arrumado, tinha tomado um vareio hoje. Tinha tomado um vareio. É que o time do Vasco tem as suas limitações. O Vasco mostrou que é um time limitado, mas um time competitivo, que pode crescer com algumas peças e não passar um sufoco no Campeonato Brasileiro como já está passando. E o Fluminense é um bom time, mas o Fluminense tem um grande calcanhar de Aquiles. A zaga do Fluminense vai deixar o Fluminense na mão em vários jogos. Isso eu estou falando aqui desde o ano passado. Quando o Thiago Silva não jogava, era um Deus nos acuda. Se o Fluminense não arrumar ali a zaga, ter pelo menos um zagueiro para impor, o Fluminense vai sofrer. Olha o que eu estou falando. Mas isso é um outro papo. Então, terminou o jogo 1-1 e o Fluminense classificado para as finais do Campeonato Carioca. Mais uma final para o Fusão. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!